Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar falando aqui sobre o estudo de funções. Agora estamos na aula 13 e só para frisar o que nós falamos aí na última aula, né? A gente falou uma função associa cada valor de uma grandeza a um único valor de outra grandeza. Então a gente deu 4 exemplos, né? Eu expliquei para vocês 4 exemplos e nesses exemplos a gente tinha uma noção de função. E esses exemplos eram o valor pago pelo litro de gasolina e a quantidade de litros. Então, a gente percebeu que existia uma relação de dependência entre essas duas grandezas, o perímetro e o lado. O perímetro de um quadrado, né, que foi o nosso exemplo lá, né, estava diretamente associado ao tamanho do lado. Então, um depende do outro. O valor pago na conta de celular está dependendo de quem? Do dia de atrasos dessa conta. Então, se você tiver dias em atraso, eu falei sobre o valor a ser pago. E o último exemplo associava as duas grandezas, que são distâncias percorridas e tempo de deslocamento. Então, essas duas grandezas, uma depende da outra, ou seja, eu só vou saber a distância percorrida de acordo com o tempo de deslocamento que eu vou ter. Tá certo? E hoje a gente continua falando ainda dessa questão da dependência, tá certo? Essa ideia permite a generalização do conceito de função. Hoje, de fato, a gente vai conceituar e definir bem função para você, que depende do conceito de relação de conjuntos que a gente vai ver agora. Então, para falar de função, eu vou falar primeiro da relação entre conjuntos. Dados dois conjuntos não vazios, A e B, chama-se relação de A em B qualquer conjunto dos pares ordenados x e y, com x pertencente a A e y pertencente a B. Vamos entender essa história direito? Vamos entender fazendo um exercício aqui para ficar mais prático. Eu tenho o conjunto A, 1, 2, 3 e 5, ou seja, justamente um conjunto não vazio, já que ele possui elementos. E eu tenho o conjunto B, menos 2, menos 1, 0, 8 e 9. A função de R de A em B, que associa um elemento x de A ao elemento x menos 3 de B, pode ser obtida por essa tabela aqui. Então, a gente vai construir a tabela e vai perceber qual é a relação que existe do conjunto A com o conjunto B. Então, vamos lá. Primeiro, substituindo 1. Observa que 1 está lá no conjunto A. Então, vou substituir ele e ver se eu encontro algum correspondente aqui em B. Então, eu tenho 1 menos 3, que vai dar menos 2. Então, temos menos 2 lá no conjunto B. Com isso, eu consigo montar o meu primeiro par ordenado dessa relação. Ou seja, relacionando o conjunto A com o conjunto B, eu encontrei meu primeiro par ordenado. 2. 2, substituindo na função, ficou 2 menos 3, que é igual a menos 1. 2 lá do conjunto A, menos 1 do conjunto B. Então, a gente colocou aqui mais um par ordenado dessa relação de A em B. Por fim, aqui, 3. 3 menos 3, substituindo aqui na função, no lugar de x eu coloco esse 3 aqui, eu vou encontrar 0. E aí, a gente tem 3 do conjunto A com 0 do B. Então, pessoal, se a gente consegue relacionar esses elementos, né, os elementos lá de A com os elementos de B, a gente pode dizer que existe uma relação de função entre esses valores, tá certo? Vamos fazer aqui com 5 também, para ver o que acontece. 5 menos 3, igual a 2. Eu tenho 5 no A, mas cadê ele aqui no B? Não tem. Então, com os elementos 1, 2 e 3, existe uma relação direta com os elementos menos 2, menos 1 e 0. Então, existe uma relação entre esses conjuntos, né? Que a gente representa aqui por par ordenado. Então, eu mostrei por meio de tabela essa relação, mostrei para vocês por meio de par ordenado, mas eu também posso mostrar para vocês essa relação por meio de diagrama, simplesmente usando o que? A ideia de flechas, tirando o que? Uma flecha do A e levando para o B. Então, vamos ver essa relação de A em B, onde A é o conjunto de partida e B é o de chegada. Então, pela tabela, a gente percebeu que o 1 se relacionou com quem? Com o menos 2. Pela tabela, a gente percebeu que o 2 se relacionou com menos 1. O 3 se relacionou com quem? Com 0. E o 5 não se relacionou com ninguém.
Dessa forma, gente, a gente consegue perceber aí que a gente tem elementos de A que se relacionam com alguns elementos de B, tá certo? Para finalizar melhor essa ideia, né, eu vou mostrar aqui para vocês alguns conceitos importantes ainda sobre essa relação, tá? Que são importantíssimos para a gente entender de fato o que é função, tá? Então, o conjunto A, pessoal, é o que nós chamamos de conjunto de partida da relação, ou seja, de onde saem as flechas. Então, esse é o conjunto A. Conjunto B, a gente chama de contradomínio. O B inteiro é o contradomínio, ok? Os elementos de A que tem correspondente em B, a gente chama de domínio, domínio da relação, que a gente representa por DR. Conjunto formado pelos elementos de B que tem correspondente em A, a gente chama de imagem, ou seja, quem recebeu flecha. Então, de maneira mais prática, né? O que vocês precisam saber sobre domínio, o que é contradomínio, o que é domínio e o que é imagem. Essas três palavrinhas vão surgir com frequência para vocês no estudo de funções. Tá certo? Então, contradomínio é todo o conjunto B. Todo o conjunto B, a gente chama de contradomínio. Todos os elementos de A que enviam flechas é o que nós chamamos de domínio. Todos os elementos que receberam a flecha, nós chamamos de imagem. Isso são os principais relações que vocês têm que saber, os principais conceitos, né? O que é contradomínio, o que é domínio e o que é imagem. A simbologia, né? A gente usa CD de R, ou seja, o contradomínio de R. Domínio a gente usa esse D maiúsculo, domínio de R. E imagem, esse IM de imagem de R, tá certo? Essa relação que a gente fez aqui, né, relacionando o conjunto A com o conjunto B, que a gente fez por meio de flechas, pessoal, também pode ser representado no plano cartesiano. Como que funciona isso? Lembra dos pares ordenados que a gente fez agora há pouco? Então, cada elemento do conjunto de partida se relacionou com algum elemento lá do conjunto de chegada. E com isso, a gente tem o que? Os pares ordenados, ou seja, esse ponto aqui é 1 no x e menos 2. Por quê? Ele se relacionou lá com o elemento de B, ó. O A se relacionou com um elemento de B, tá? Eu tenho aqui também o par ordenado 2 e menos 1. E por que eu posso falar para vocês que eles são pares da relação? Porque quando eu joguei lá nas flechas, né? O conjunto de partida saiu 2 e chegou lá no menos 1. Tá ok? Lá no meu domínio eu tinha 2 e chegou lá na minha imagem menos 1. Então eu posso representar por meio de um par ordenado. E por último, 3 e 0. Ou seja, um elemento lá do meu domínio se relacionou com outro lá no contradomínio e esse 0 vai ser a minha imagem, tá certo? Então, da mesma forma, reduzir aqui, ó. Da mesma forma que você percebe aqui por meio de diagramas, essa representação também existe no plano cartesiano, né, no gráfico cartesiano. Então, existe essa relação entre o conjunto A e o conjunto B, tá certo? E aí, o que afinal de contas é função? E o que função tem a ver com relação? Pessoal, a função, tá, nada mais é do que um tipo de relação. Vamos considerar que a relação de f de A em B, tal que qualquer elemento de A esteja associado através de f a um único elemento de B. Então, essa aqui é uma relação. Eu estou relacionando todos os elementos de A com elementos de B. E você percebe o quê? Que alguns elementos estão enviando flecha, alguns estão recebendo e outros não. Mas todos estão enviando flecha. Tá certo? Então, pessoal, essa propriedade vai caracterizar um tipo particular de relação, onde todos aqui de A estão enviando flecha lá para o B. Então, é um tipo de relação. E esse tipo de relação é justamente o quê? A função. Sejam A e B conjuntos não vazios, ou seja, essa situação que eu tenho aqui em cima, uma relação de f de A em B é uma função. Então, eu posso dizer que essa relação da função de A em B, ou seja, essa
associação aqui é uma função se, somente se, ou seja, condição essencial que qualquer elemento de A esteja associado a um único elemento de B. Então, essa é a condição principal para a gente ter uma função, tá certo? Qualquer elemento de A está associado, através de uma função, a um único elemento de B. Adotamos o que? Essa nomenclatura aqui, ó, f de A em B, tá? Essa é a linguagem que a gente vai utilizar, a linguagem matemática para falar de função, tá certo? Vamos para a parte mais prática para a gente entender melhor como funciona isso aí. Então, como que eu posso falar aqui em domínio, contradomínio e imagem nesse diagrama, né? A função f de A em B, então existe uma relação do conjunto A com B, tá? Que é um tipo particular, então a função é uma particularidade da relação, onde o domínio é o conjunto de partida, então o domínio vai ser todo o conjunto A, como eu expliquei agora há pouco, então todo o conjunto A vai ser o meu domínio. Contradomínio vai ser o que? Todo o meu conjunto B, todo o conjunto B, tá certo? E quem vai ser a imagem? A imagem, galera, é todo mundo que recebeu flash, olha aqui, ó. Todos esses aqui receberam flash. Então, ele vai ser a minha imagem. Tranquilo? E ainda aqui a gente pode escrever da seguinte maneira ainda, para facilitar o entendimento de vocês, tá? O domínio de F, a gente pode representar por chave. Domínio é todo mundo lá que está enviando flecha, né? Então, o conjunto de partida. 1, 2, 3 e 5. Quem é o meu contradomínio aí de F? É o que? É todo mundo lá do conjunto B, tá certo? Então, menos 2, menos 1, 0, 8 e 9. E a galera que recebeu flecha, tá? É o que? É o menos 2, vou colocar aqui em cima. Imagem é igual a menos 2, menos 1 e 0. Então, essas três relações vocês têm que dominar bem, tá? Quem é domínio, quem é contradomínio, quem é imagem. Professora, eu posso afirmar que domínio está sempre associado ao eixo X? Pode, porque todos esses elementos estão lá no eixo X. Professora, eu posso afirmar que meu contradomínio é lá o pessoal do eixo Y? Sim, mas a imagem é somente quem teve relação, tá? Ou seja, o par ordenado que pertence a essa função, tá? Então, o contradomínio vai ser todo o eixo Y, tá? Mas a imagem é somente quem recebeu flecha, ou seja, somente quem pertence a esse par ordenado aqui. Tranquilo? Outro ponto importante que vocês têm que dominar aí é o que? Reconhecer uma função a partir de um gráfico. Eu disse agora há pouco, aqui na nossa definição, que é condição essencial o que? Qualquer elemento de A esteja associado a um único, esse único aqui que vocês têm que prestar atenção. Qualquer elemento de A está associado a um único elemento de B. Graficamente, como é que a gente percebe isso? Basta, pessoal, a gente traçar uma linha imaginária paralela ao eixo Y. E aí, se essa linha que você está criando, imaginária, né, cortar o gráfico em um único ponto, a gente afirma que é função, tá certo? Então, aqui, de maneira geral, um gráfico representa uma função de domínio A se somente se qualquer reta paralela ao eixo Y, como eu acabei de falar, uma reta imaginária ao eixo OY, o eixo Y, que seja concorrente ao eixo X, ou seja, ela vai cortar o eixo X também, ela só pode ter, gente, um ponto em A. Só pode cruzar o gráfico em um único ponto. Vamos testar aqui para vocês perceberem como funciona. Olha só, eu vou criar aqui uma linha imaginária nesse gráfico aqui, para a gente definir, é ou não é função. Então, aqui, ó, se eu traçar essa reta paralela ao eixo Y, vocês vão perceber que esse gráfico está cortando essa reta paralela em um único ponto.
Então, é função, de acordo com a definição que eu acabei de descrever para vocês. Vamos testar de novo aqui, ó. Qualquer lugar, gente, que a gente colocar essa reta paralela, ó. Aqui eu estou colocando em cima do pontilhado do gráfico. Mas eu posso colocar aqui, ó, criar a minha linha em qualquer lugar. E quando eu faço essa linha paralela ao eixo Y, que é esse aqui, né? Então, vocês vão perceber que ele vai cruzar em um único ponto. Vamos dar um destaque aqui para vocês perceberem isso. Olha só, tocou em um único ponto. A reta que está cortando o gráfico em um único ponto. Observa que o tempo todo a gente percebe isso. Então, é função? Sim, porque a reta imaginária que você criou, essa reta paralela ao eixo OY, ela só está tocando o gráfico em um único ponto. Agora, eu vou criar aqui, ó, agora, no segundo gráfico. Olha o que acontece. Aqui, ó, vou cortar fora desse pontilhado. Ela tem que cortar o gráfico, tá? E aí, quando a gente faz esse corte aí no gráfico, em quantos pontos essa reta paralela ao eixo OY está tocando no gráfico? Ó, tá tocando em 2 pontos, pessoal, ó. Aqui e aqui. Então, é função? Não é função. Então, para você descobrir se um gráfico é função ou não, basta o quê? A gente criar várias linhas paralelas. E se cortar o gráfico aí em 2 pontos, tá certo? Então, você vai ter que o gráfico não é uma função. E isso fica fácil você perceber também, gente, pelo seguinte. De acordo com a definição, vamos usar a definição aqui. Cada elemento, né, lá do conjunto de partida, né, vou tirar daqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Olha só, como faz sentido você entender a definição. Lá na definição, ele fala que cada elemento de A tem que ter um único correspondente em B, certo? Então, A não é justamente quem está no eixo X, ou seja, não é o meu domínio, certo? Então, cada ponto daqui, ó, cada par do ponto aqui, ó, o X, ele tem que estar associado a quem? A um único Y. Não pode ter 2 Y, tá certo? Então, cada ponto do domínio tem que ter um único ponto lá no meu contradomínio. E quem recebe essa flecha aqui, no caso, né? Eu poderia criar aqui, ó, um diagrama para ficar tudo bem claro para vocês. Olha só, conjunto A, conjunto B, então existe uma relação aí de função. Então, cada elemento de A tem que ter um único correspondente em B. Né, o conjunto de partida, conjunto de chegada, só pode ter um único elemento. Se isso acontecer, você afirma que é função. Observa o que acontece nesse gráfico que não é função. Eu tenho aqui meu X, certo? Aqui no meu conjunto de partida. E vamos ver aonde está chegando esse X, ó. Ele está chegando nesse Y aqui, ok. Mas ele também está chegando nesse outro Y aqui, ó. Então, eu tenho 2 pontos. No diagrama, seria essa ideia aqui, ó. Conjunto A, conjunto B, eu tenho X e tenho aqui Y. Só que aqui, como são 2 Y, eu vou dar nome, ó, Y1 e Y2. Então, o que a gente percebe que está acontecendo? Que esse X, ele está enviando flecha para dois valores lá em B. Quando isso acontece, então a gente afirma que não é função, porque só pode ter um único ponto. Então, é importante não esquecer dessa lei de associação. Qualquer ponto de A está associado a um único elemento de B. Então, graficamente, a gente consegue perceber isso. E para finalizar, a última parte da aula aí, a gente vai falar de imagem. Pessoal, a imagem de um gráfico, tá? Ela pode ser representada, você pode perceber essa imagem quando a gente trabalha com diagrama de flechas, tá? Quando a gente trabalha diretamente com a função e quando a gente trabalha direto no gráfico, tá certo? Então, hoje a gente vai falar da primeira parte da imagem. Quarta-feira a gente vai falar da segunda parte da imagem. Mas, afinal de contas, vocês já sabem o que é imagem. É a galera que recebe flecha, né, da relação, né? Então, se você tem uma função, todos os elementos que recebem flecha, tá? É a imagem. Então, voltando aqui, ó.
Para ficar claro, todos que recebem flecha, a gente fala que é imagem. Olha esse outro exemplo aqui, né? Que eu coloquei, todos que recebem flecha, a gente chama de imagem. Não se esqueçam disso, olha só. Todos que recebem flecha é imagem. Quem envia a flecha, tá? São todos os elementos de A que tem correspondente em B. Então, ele vai ser o quê? O meu domínio. Tem que saber muito bem isso. O que é domínio, o que é contradomínio e o que é imagem. Tá certo? Então, imagem é os elementos que recebem flecha. Tá certo? Então, se x e y, ou seja, o par ordenado, pertence a uma função, a ordenada y é chamada de imagem. Então, isso aqui é fundamental para vocês guardarem. Lembra que eu falei agora há pouco que o domínio era todo mundo do x? Então, o que é a imagem? É todo mundo que está lá associado ao eixo y. Então, a gente vai ter a imagem. Então, a ordenada y é chamada de imagem de x pela função f, ou imagem de x através de f. E a gente indica esse fato por y igual a f de x. Né? E na aula da semana passada eu falei várias vezes, né, que y é a mesma coisa que f de x. Vamos na prática entender o que é a imagem? A gente vai primeiro aqui fazer no diagrama de flechas para entender muito bem aí o que seria essa imagem. Então, vamos lá. Conjunto A, aqui é o meu domínio. Os elementos que enviam flecha, domínio, tá certo? Quem recebe flecha é imagem e quem é o contradomínio, todos os elementos de B. Então, existe uma relação aqui entre esses conjuntos. A gente não sabe qual é essa função, mas existe uma relação entre esses conjuntos. Então, se eu quero descobrir aí qual é a imagem, tá? A gente vai ver quem é que está recebendo flecha. Então, por exemplo, f de menos 3, eu estou calculando a imagem de menos 3. Então, a imagem é quem recebeu a flecha, que é o menos 4. Então, menos 4 é a imagem de menos 3 através de f. Simples assim. É só você perceber quem está enviando flecha, tá? Então, a imagem de menos 1 é quem recebeu a flecha, ou seja, menos 5. Então, menos 5 vai ser a imagem através de f, tá ok? Qual vai ser a imagem de 0? Então, imagem de 0 é quem está recebendo flecha, menos 5 novamente. Tá aqui, ó, menos 5, que vai ser a imagem de 0 através de f. Qual é a imagem de 7? 7, pessoal, graficamente a gente pode ficar sempre fazendo essa relação, tá? Se a gente tivesse que montar um gráfico, encontrar esses pares ordenados no plano cartesiano, esse 7 estaria lá no eixo x. E ele está se comunicando com quem? Com 1 lá no eixo y, tá? Então, o eixo y sempre se associa à imagem. Então, 1 aqui. 9, qual é a imagem de 9? A imagem de 9 vai ser o próprio 9, porque ele que está recebendo flecha. Então, toda essa galera que recebe flecha, nós chamamos de imagem da função. Contradomínio são todos os valores, e domínio são todos os elementos que estão enviando flechas, tá certo? Então, essa é a primeira parte de imagem da aula de hoje. Segunda parte de imagem é quando a gente tem uma lei da associação, né? Para a gente definir qual vai ser a imagem novamente. Considere a função f de R em R, em que cada elemento do domínio R é associado a um único elemento do contradomínio R, através da lei de associação f de x igual a 5x menos 2. Vamos traduzir isso aqui, pessoal? Que para alguns alunos parece bem complexo. Vamos traduzir então. Considere uma função de R em R. Esse primeiro R, pessoal, é o R do domínio, ou seja, lá no eixo X. O segundo R é o elemento lá do contradomínio, lá do segundo diagrama, lá do diagrama de chegada. Para existir uma relação entre esses dois conjuntos, né, existe uma função aí no meio. E aí a gente vai descobrir essa relação, essa função. Repetindo, primeiro R, pessoal, domínio. Segundo R, do contradomínio. Quem receber flecha, né, desses diagramas, a gente diz que é a imagem,
tá certo? Então, a lei de f de x, 5x menos 2, informa a imagem de cada elemento x do domínio. É o número 5x menos 2 do contradomínio. Assim, temos, por exemplo, vamos entender na prática, qual é a imagem de 6 da função, ou seja, o f de 6. Então, você primeiro copia a função, f de x é igual a 5x menos 2. E agora, gente, no lugar de x, você vai colocar o 6. Observa, ó, esse 6 está fazendo o papel de x, esse 6 aqui. Então, no lugar de x, você vai colocar 6 e vai calcular normalmente. Então, f de 6 é igual a 5 vezes 6 menos 2. 5 vezes 6 é 12. Ops, é 30. E 30 menos 2, você vai encontrar que dá 28. Ok? Somente isso. Imagem de um elemento 3/5, ou seja, eu quero saber se eu tenho lá no meu x 3/5, lá no y ele vai chegar onde? Ou seja, y é imagem, não se esqueçam disso. Se y é imagem, eu quero saber, se eu colocar esse x aqui, qual vai ser o correspondente? Qual é o par ordenado dele lá no y? Então, basta fazer o quê? Substituir na função. Então, a gente tem aqui f de 3/5 é igual a 5 vezes 3/5 menos 2, porque essa é a função. Deixa eu escrever novamente a função aqui para fazer sentido para vocês. A função é f de x é igual a 5x menos 2. No lugar de x, a gente vai colocar 3/5. Então, f de 3/5 é igual a 5 vezes 3/5 menos 2. Não precisa multiplicar e tirar MMC, pessoal. Eu vou cortar esse 5, já que é uma multiplicação, não vai fazer a menor diferença. Com isso, a gente chega à conclusão que o f de 3/5 é o quê? Menos 2. Ah, professora, então se eu tivesse que marcar num gráfico, no plano cartesiano, eu ia marcar 3/5 no x e menos 2 no y? Exatamente. É isso que a gente tem que fazer. Corrigindo bem aqui, pessoal, falei rápido e acabei fazendo o cálculo errado. Bem aqui, ó, a gente tem 3 menos 2, e não só menos 2, eu acabei esquecendo do 3, então eu tenho que fazer 3 menos 2, que é 1. Ou seja, lá no eixo x eu vou marcar 3/5 e no y 1. Agora sim. E agora, pessoal, outro exemplo aqui para a gente entender essa relação agora aí, né, para ver se vocês entenderam bem o que é a função e o que não é a função, o que é imagem, o que é domínio. Então, vamos lá? Primeiro aqui, quais das seguintes correspondências f, g, h ou t representam função? Então, eu tenho 4 exemplos aqui de diagramas de relação, né, correspondências, que a gente tem que perceber se vai ser função ou não. Então, vamos ao primeiro. Vamos observar aqui que o conjunto de partida, todos eles estão enviando flechas. Lá no conjunto B, alguns estão recebendo flecha. De acordo com a definição de função, o que eu tenho que ter? Que todo elemento, né, qualquer elemento de A deve ter um único correspondente lá em B, tá certo? Então, eu tenho um elemento A associado a um elemento B. Então, qual é a função? Esse aqui é função. Letra A é função. Letra B, conjunto C, que é um conjunto de partida. Ele está enviando flecha para todos os elementos ali, tá? Do conjunto D. E aí, será que isso aqui é função ou não? Todo elemento de A, qualquer elemento de A deve ter um único correspondente em B. O 1 tem um único correspondente em D. O 2 também tem um único correspondente em D. 3 tem um único correspondente em D. E 4 também tem um único correspondente. Ou seja, todos os meus elementos aqui do meu domínio têm um correspondente lá no contradomínio, onde 5 vai ser a imagem, né, desses elementos. Então, a letra B também é função. Ah, professora, eu não estou entendendo o que é função e o que não é função. Depois de explicar esses 4 exemplos, vai fazer muito sentido para vocês.
Olha só, letra C. Eu tenho 1 enviando flecha para o 3, 5 para o 2, 6 para o 1, o 8 não enviou flecha para ninguém. De acordo com a definição, pessoal, todo elemento do conjunto de partida tem que ter um único correspondente no conjunto de chegada. E observe, o que está acontecendo com esse 8 aqui? Gente, o 8, ele não está associando a nenhum elemento. Então, ele não é função. De acordo com a definição, todo elemento aqui tem que enviar flecha lá para o conjunto de chegada. E o 8 não tem nenhum elemento associado. Logo, ele não é função. Não é função. E o último? O conjunto de partida. 4, 3 e 2. Conjunto de partida, conjunto de chegada. 4 está enviando flecha para o 1 e também para o 6. 3 está enviando flecha para o 8. 2 enviando flecha para o 9. Então, existe aqui alguma relação que montou esse diagrama. Mas será que é função? Pessoal, não é função. Por quê? De acordo com a definição, qualquer elemento de A deve ter um único correspondente lá na chegada. E o 4 não é único, né? Ele está enviando flecha para o 1 e para o 6. Então, só pode ter um único elemento lá na chegada. Então, esse não é função. Não é função. Ou seja, pessoal, para ser função, você tem que ter sempre um único correspondente lá do outro lado. Professora, pode sobrar elementos na chegada, de partida? Não pode sobrar, tá? E nem pode enviar duas flechas. É a única coisa que não pode acontecer. Pode sobrar elementos lá na chegada? Pode, não pode sobrar na partida, tá? Não pode sobrar elementos na partida. Tranquilo? Somente isso. E vamos ao nosso último exemplo, né? Os dois últimos exemplos aí. Dados os conjuntos A, conjunto B, determine quem é domínio contra domínio e a imagem que é fornecida pela função y igual a 3x ao quadrado, onde x pertence a A e y pertence a B. Então, tem que ajustar aqui também. Y pertence a B. Para descobrir, pessoal, quem é o domínio contra o domínio e a imagem, tá? Você pode montar o diagrama de flecha para poder visualizar melhor isso. Então, montando o nosso diagrama, ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Esse aqui é o meu conjunto de partida. Esse é o meu conjunto de chegada. E aqui eu tenho todos os elementos de A, todos de B. Então, eu tenho 0, menos 1, 1 e menos 3. Tenho aqui do outro lado 0, 3, 27, menos 3, menos 9 e 1. Ok? Então, agora vamos ver, seguindo a lei de associação. Basta substituir aqui, pessoal, na minha função, tá? Então, ficaria 3 vezes 0 ao quadrado. 0 ao quadrado é 0, vezes 3 também é 0. Então, eu tenho aqui meu elemento. Correspondente de 0 vai ser 0. Menos 1 ao quadrado é 1 positivo. E 1 vezes 3 é 3. Se você achar melhor, você pode criar uma tabela também para facilitar. Veja só. Então, olha só. Fiz rapidamente uma tabela aqui para ficar fácil para vocês entenderem. Então, o cálculo ficaria assim. 3 vezes 0 ao quadrado. 0 ao quadrado é 0, vezes 3 também é 0. Então, 0 correspondeu com 0. 3 vezes menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1 positivo, vezes 3, 3. Então, tá aqui. Então, menos 1 correspondente 3. 3 vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. E 1 vezes 3, 3. Então, esse 1 teve correspondente aqui com 3. Ok? Agora, vamos para o menos 3. Menos 3 ao quadrado. Dá 9 positivo. E 9 vezes 3 vai dar 27. Então, ele tem um correspondente também. Então, menos 3 vai dar 27.
Conclusão que a gente chega sobre esse diagrama aí, pessoal. Primeiro, domínio. Domínio da minha função f. Domínio, pessoal, é todo o conjunto A, tá? Ou seja, 0, menos 1, 1, menos 3 e 3. É todo o meu conjunto A, ok? Quem é o meu contradomínio? Contradomínio da minha função f. É todo o conjunto B, tá? É todo o conjunto B. E quem é a minha imagem de f? É todo mundo que recebeu o flash, ou seja, 0, 3 e 27. Todos que receberam a flecha. Tranquilo? Somente isso. Último exemplo. Seja f de R nos reais positivos, com exceção de 0 e R. Ou seja, o domínio, pessoal, lá no meu eixo X, são todos os números reais, com exceção do 0. Quem é a minha imagem, né? Lá no eixo Y, vai ser todos os reais, tá? Ele te deu a função e quer que você calcule o f de 2 e f de 1/4. Ou seja, as imagens desses números, né? Então, só substituir na função. Então, f de 2 é igual a 1 mais 2 ao quadrado sobre 2. Ou seja, 2 ao quadrado é 4. 4 mais 1 é 5. Então, 5 meios. Acabou a questão. F de 1/4. A imagem de 1/4. Ou seja, quero saber qual vai ser a minha imagem de 1/4. Lá no eixo Y, né? 1/4 vai se corresponder com quem? Então, vai ficar 1 mais 1/4 ao quadrado dividido por 1/4. Responde primeiro a potência, então ficou 1 mais 1 sobre 16. Tudo isso dividido por 1/4. Agora, aqui eu tenho que tirar o MMC, que é 16, certo? Então, 16 dividido por 1, 16 vezes 1, 16, mais 16 dividido por 16 vai dar 1. E 1 vezes 1, 1. Tudo isso dividido por 1/4. Vou colocar aqui, ficou 17 sobre 16, dividido por 1/4. Divisão de fração. O que a regra mandou você fazer? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Simplificando esse 4 por 4 ficou 1, 16 por 4 ficou 4. Então, a gente chega à conclusão que a imagem de 1/4 vai ser 17 quartos. Porque 17 vezes 1 é 17, 4 vezes 1 é 4, certo? E com isso, a gente fecha a aula de hoje falando de domínio, contradomínio, imagem de uma função. Aqui estão os exercícios que vocês devem fazer aí para entender melhor esse conteúdo, tá certo? Então, um bom resto de dia e até mais, até quarta.